comunitário. Podemos fazer um aniversário comunitário também, né? Pode ser na igreja, não tem problema, irmãos, né? Esse friozinho, vai ter coisas quinta, sexta. Eu acho que Deus está falando, irmão. A gente pode se reunir, comer uma carne, assar uma carne, tomar uma coca, porque no céu só vai ter coca, não vai ter outras coisas no céu, né? Agora já estou podendo já. Amém? Aleluia, amém? Vamos trabalhar? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. As crianças. Alguém vai orar? A Ana fez assim, né? Então, a Ana te elegeu. A Cecília te elegeu. Seu Pai, seu Deus, abençoe esse culto, que todos nós podemos levar esse culto para nossas vidas e aprender cada vez mais. Abençoe a salinha, que todas as crianças possam ser obedientes e ter um ótimo culto, em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia, amém. Seu irmão já fez isso com você? Os meus já. Eu que fazia, eu era menor, né? Sempre fazia assim, amém? Quero dar o título nessa mensagem de hoje, por uma palavra. Eu tinha escrito uma outra mensagem nessa manhã, né? Passei a manhã escrevendo, pontuando algumas coisas, mas quando cheguei aqui, o Espírito Santo falou no meu coração, né? As canções foram me levando, peguei o tablet umas 2, 3 vezes, Deus começou a acrescentar coisas comigo. Eu quero, nessa noite, trabalhar isso com você. Sabe, irmãos, por que a gente está vivendo? Qual o motivo da nossa vida? A gente vive nossa vida por trabalhar, por correr atrás das coisas. Nossa, pastor, estou correndo atrás. Irmão, tem irmão que parece que ele vive, acho que ele não está vivendo, ele está na maratona, que ele está sempre correndo. Não, pastor, correria. Apóstolo Douglas até falou isso esses dias, né, na escola, não sei que ele falou isso. Correria, irmão, é cansativa a vida. Mas nós não podemos viver por uma correria, nós devemos viver por uma palavra. Porque, irmão, essa correria não vai acabar. Você vai correr, e quando acordar vai ter que correr. Irmão, se você perder o foco do senso, por que você vive, por que você nasceu, qual a palavra de Deus na sua vida, porque você viveu situações, irmãos, para que Deus gere autoridade, você viveu enfermidades, para que Deus te dê autoridade sobre elas. É muito fácil na vida a gente se perder, muito fácil você esquecer do que Deus prometeu, né? Você tem que ter um caderninho lá, irmãos, né, de oração, de coisas que profetizaram sobre a sua vida. Quando a sua correria tiver muita, fala nesse caderno, irmão, lembra do que Deus falou. Pode ser que essa corrida agora é por um tempo futuro, que daqui a pouco vai estar desacelerado. Pastor, mas as promessas da minha vida não se cumpriram. Irmãos, Abraão cumpriu com 80 anos, 100 anos, né? Então por que a nossa tem que ser agora? O ministério de Jesus foi 3 anos, com 30 anos ele viveu só 3. Os maiores ministérios nasceram depois de 50, 60 anos de idade. Nós precisamos sair do automático e não perder o motivo que nós vivemos, com a palavra que Deus tem para nós. Sabe o que é sucesso na vida? Sucesso na vida, irmãos, é amar Jesus. Sucesso na vida é ser um bom marido, é ser um bom filho. Sucesso na vida, irmãos, é não ter que prejudicar ninguém para dar certo na vida, seja onde for, seja no seu trabalho, seja no seu ciclo de amizades, né? Não ter que passar a perna em ninguém, não ter que difamar ninguém, não ter que caluniar ninguém, né? Cumprir o que Deus te chamou. Pastor, o que Deus me chamou? Irmãos, eu acredito que só você pode saber, eu posso orar com você, mas tem coisas que o Espírito Santo vai falar com você, o que Ele quer de você. Pode ser que Ele te deu um talento, que te deu 2, te deu 5, te deu 10, não sei, irmãos, mas viva segundo uma palavra, porque se você viver segundo uma palavra, você não vai se frustrar. Sempre falo para os irmãos mais perto de nós, assim, que congregam conosco, falo, irmão, você tem que estar aqui por uma palavra, não tem que estar aqui, irmãos, porque o Mevan, não, irmãos, como diz o pastor Hermínio, não é me vangloriando, não é o Mevan, irmãos, é a palavra de Deus. Porque se num dia algo acontecer com você, até mesmo nessa casa ou em outra casa ministerial, se você tiver uma palavra, irmãos, lá você vai permanecer. Pastor, mas me tacaram, me caluniaram, irmãos, essa é a vida do cristão.
Está difícil, essa é a palavra que a gente mais vive, está difícil, mas se eu estou nesse lugar por uma palavra, se eu estou nesse trabalho por uma palavra, é aqui que eu vou permanecer, amém? Gênesis 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado por essa reunião, obrigado pelos teus filhos que estão aqui nessa noite. Que nunca, Pai, a gente saia da sua palavra, que todas as vezes, Pai, que a gente fluir em dois pensamentos, toda vez que a gente se entristecer por uma situação, a gente lembre da tua palavra, em nome de Jesus. Já parou para pensar, querido, que quando o Senhor criou todas as coisas, Ele criou por uma palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Como algumas vezes já disse, no princípio Deus fez céus e terras, é uma realidade. A terra era vazia e sem forma, é outra realidade. Deus não fez nada vazio e sem forma, Deus fez céus e terras perfeitos. Céus e terras vão se encontrar. Quando a gente canta, céus e terras se encontram, irmão, nós vamos voltar a ser o que era. Pastor, mas céus e terras se encontram nesses dias? Céus e terras se encontram dentro de você. Basta você acessar o céu, irmão. Basta estar num lugar e dizer: Senhor, e aí, estou com o Senhor aqui, né? Está difícil, mas o Senhor está aqui. Deus olha do céu, liga o Wi-Fi em você, você plugou. É assim, irmãos, essa é a nossa vida. Nós somos céus e terras que se encontram nesses dias. Mas houve uma queda, a queda de Satanás. O evangelista Lucas diz que Jesus escreve: eu vi ele cair como um raio, e quando ele cai, a terra se torna vazia e sem forma, mas o Espírito de Deus, irmão, pairava sobre as águas. Hoje ele não para mais sobre as águas, hoje ele habita dentro de você. Mesmo na maior escuridão que a terra virou com a queda de Lúcifer, o Espírito de Deus pairava, irmão, sobre as águas. Hoje essas águas não pairam, essas águas fluem de dentro de você. Dentro de nós fluirão rios de águas vivas. E nesse tempo o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Bastou uma palavra, irmão de Deus. Sabia que a sua vida pode ser transformada em um dia por uma palavra? Você pode vir na igreja todo domingo, irmãos, e um belo dia Deus marcar um encontro de mudar a sua vida num culto. Pastor, acontece comigo sempre, tanto para me parar, quanto para me encorajar, quanto para me corrigir. Uma palavra baliza a minha vida, uma palavra só de Deus? Não, uma palavra da minha esposa muitas vezes baliza a minha vida. Amor, deixa eu te falar uma coisa, eu acho que isso aqui está caminhando errado. Eu acho que às vezes assim, irmãos, e aquilo, né, não vira uma pulga não, vira duas, né, pastor Ismael? Só quem conhece a gente de verdade é a esposa da gente. Uma coisa está com os irmãos, a outra é ela que está comigo lá em casa todos os dias. Mas por uma palavra, irmãos, a nossa vida pode ser transformada, como Deus trouxe luz por uma palavra. E o verso 4 diz: e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre luz e trevas, e chamou a luz dia, e a trevas noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Se Deus pela luz, por uma palavra, criou todas as coisas, fez separação de luz e trevas, isso revela quem somos pelas palavras que nós liberamos. Irmãos, espera aí um pouquinho, me desculpa, não é isso. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 139, verso 1, essa é a palavra que eu ia pregar, desculpa. E ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como
um sinal que tu estás neste lugar. Amém. Irmãos, me desculpe essa palavra que estava no meu coração e Deus mudou. Queria dar o tema dessa mensagem de sendo a resposta. Salmo 139, verso 1 diz: Senhor, tu sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu, Senhor, já me conhece inteiramente. Irmãos, quando você pensa alguma coisa, o Senhor já sabe o que você está pensando, e antes que você libere uma palavra, Deus já sabe. Verso 5: Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Amém? Já parou a pensar, irmão, que cuidado de Deus é esse? Um Deus que te cerca por trás e pela frente. Um Deus, irmãos, que está aqui, um Deus que está aqui, e põe a tua mão sobre mim. Já parou para pensar quanto Deus te ama, quanto Deus cuida de você, Felipe? Por isso que ele diz, querido, que os anjos estão ao redor, e os principados, demônios estão ao teu redor. Pastor, eu vou ter medo, irmão? Se os anjos estão ao redor, ter medo de que estão ao teu redor? Basta a gente confiar, basta a gente crer, e basta a gente continuar nele. Porque olha o cuidado de estar por frente, por trás e a mão sobre nós. Verso 6: Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu me tornar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiarás, e a tua mão direita me sustentarás. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Olha o que o salmista escreve, que pode ser, irmãos, o mais profundo vale, a mais profunda escuridão, para o Senhor pode ser luz. Sabe, a pior situação que está passando, a pior crise, o pior momento, a pior enfermidade, para Deus pode ser luz. Que Deus pode mover essa situação, curar, fazer, abençoar, e lá nesse lugar ser luz. Porque o Filho de Deus, irmãos, ele pode estar onde estiver. Ele é o sal da terra e a luz do mundo. Nada, irmãos, vai contaminar um homem e uma mulher com a vida com Deus, buscando a Deus, que anda em jejum, que anda em oração. Pastor, mas alguns se perderam. Então volte ao lugar que Deus chamou. Volte à presença, volte a amar ao Senhor, porque qualquer lugar não vai influenciar alguém que está firme no Senhor. Alguém, irmãos, que tem uma vida de busca, de oração, de jejum. Deus está dizendo, querido, que a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Verso 13: Tu criaste o íntimo do meu ser, e o me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Davi sabia bem disso mesmo. Verso 15: Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entristecido nas profundezas da terra. Alguns teólogos vão dizer, querido, que esse verso 15 é o verso que aponta que Davi não era filho legítimo de seu pai, né? Quando o profeta vai ungí-lo, né? Chama os filhos e Davi não estava ali. Ele pergunta, Samuel pergunta, mas tem mais algum filho? Né? E vai lá e busca o galeguinho Davi, que não se assentava na mesa, que não comia na mesa. A primeira coisa que Samuel diz é: ninguém se assentará até que ele chegue. Sabe, Samuel naquele momento estava virando uma situação que Davi não se assentava naquela mesa. Imagina o susto de Davi, Jordan, quando ele chegou, estava todo mundo em pé, todo o banquete, toda a comida pronta, todos em pé, e ele chega enquanto o profeta Samuel, ali Samuel estava mudando a história dele, a vida dele. Começou como rei? Não, começou com a dignidade, irmãos. Colocou ele de volta em casa, começou ele na mesa. Os irmãos com certeza rosnaram vendo ele ali,
Porque sempre tem um irmão que ama e tem um irmão que resmunga. É assim na sua vida, irmãos? É assim no seu trabalho? É assim, Jô? Tem irmão que fala glória a Deus, tem irmão que ele merecia, porque ele não eu. É assim, irmão, essa é a vida da gente. Esse verso, esse versículo, né, os teólogos apontam para isso. Verso 16: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer um deles existisse. O Deus que escreveu sobre nós, o Deus que não fez de nós um acidente, o Deus que, pastor, você não sabe como foi a minha vida, você não sabe como eu fui gerado, você não sabe o que eu vivi até aqui. Deixa eu te falar uma coisa, não é um acidente. Pastor, eu sou fruto de um abuso, que a minha mãe, eu sofri um abuso. Querido, você não é um acidente. Para que eu fui chamado? Quero pegar um trecho lá da outra mensagem, por uma palavra. Deus chamou por uma palavra. Deus não nos chamou apenas para viver correndo, para viver trabalhando. Isso também é importante, porque as coisas não baterão na nossa porta, vai precisar do nosso esforço. Mas para que nós fomos chamados? Qual é a nossa missão? Nós, como igreja local, temos uma missão de Deus. Mas a Laodiceia tem uma missão, o Eric tem uma missão, o pastor Assis tem uma missão, o pastor Ismael tem uma missão. Pastor, mas qual é a missão que Deus entregou para eles? Irmãos, só eles e o Espírito de Deus pode revelar isso. Pode usar alguém aqui, irmãos, para orar, né? Eu, o Yuri, qualquer pessoa que orar e dizer Deus está falando. Mas sabe o que Deus vai falar para você aqui? O que Ele já está falando na sua casa, irmãos. O culto não começa domingo aqui 6 da tarde. O culto começa às 6 da manhã na sua casa, quando você adora a Deus, quando você lê a Bíblia. O culto começa lá no pé de goiabeira, Laodiceia, é goiabeira, é? De tamarindo, Laodiceia está no pé de tamarindo lendo a Bíblia hoje à tarde. O culto começa lá, irmãos. Aqui é só a continuação do culto, da vida que nós cultuamos a Deus. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso ministério, irmãos? É importante a gente entender isso, para que a gente entenda como fluir, como avançar, qual a maneira, qual o teu maior ofício. A gente tem visto mestres sendo liberados nesse altar aqui, como isso é precioso. Pastor, eu posso fazer outras coisas? Pode, mas Deus tem algo para você, que só você pode fazer. Deixa eu te falar uma coisa, e se você não fizer, Deus levanta outro, levanta, mas você não cumpre o que Deus te chamou. Você chega no dia do Senhor, sem cumprir, irmãos, Ele pega o seu livrinho lá e diz: filho amado, você não viveu. Irmãos, nós precisamos de verdade ter uma vida que vive o propósito de Deus. Efésios 1,4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Aqui está o maior motivo da gente viver. Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. Por qual motivo? Para sermos santos, sem culpa diante dele em amor. Deus nos chamou, irmão, para ser santo, porque a Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Nossa maior missão nessa terra, querida, é se relacionar com Deus. Tudo que você fizer vai ser muito importante, mas o teu maior chamado não é fazer algo através de Deus, mas estar com Deus. A primeira vez que Deus chama Adão na Bíblia, Ele chama Adão por quê? Porque Adão caiu. O chamado de Adão foi para voltar para Deus, porque a primeira vez que a palavra chamado na Bíblia é um homem distante de Deus. O nosso maior chamado é estar com Deus, se relacionar com Deus, falar com Ele, ouvir a sua voz, dar a resposta àquilo que Ele está falando. Pastor, qual é o meu chamado? Estar com Deus. Mas estando com Deus, é impossível não manifestar algo através de uma relação com Deus. Sabe, uma relação entre um homem e uma mulher vai gerar algo, gerar filhos, gerar netos. E uma relação sua com o Senhor vai gerar o quê? Irmãos, tem que gerar, tem que nascer algo. Tem que nascer da sua intimidade com Deus, você dizer: rapaz, Deus está falando comigo, e começar, depois que escuta a voz de Deus, o que vem? Crise. Primeira coisa que vem é crise. Não sou capaz, e quero te falar de verdade, você não é mesmo. Não vou dar conta. Irmãos, é só vencer o medo. É como, querido, os homens vão me entender aqui. Quando você é garoto assim, igual o Eric está ali, você vai jogar futebol,
com cara grande, o cara fala, eu vou te quebrar, viu? Rapaz, mas dá um medo. Dá, Eric. O Eric é zagueiro, né? Ele dá pontapé nos outros, é mais fácil. Irmão, mas dá um medo, você olha e fala, dá um medo. Primeiro pega na bola e te quebra. Mas o primeiro drible que você dá, venceu o medo. Você olha para trás e fala, não me pega mais não. Assim é a vida da gente, a gente tem que vencer os medos, porque os medos vão existir, e os medos são bons, que eles te mantêm vivo, mas você não pode parar nos medos. Os medos vão acontecer do amanhã, como vai ser, você tem uma palavra, gera crise, depois gera o quê? Medo. Mas e aí? Vai parar no medo? Ou vai vencer o medo? Você pode ter sido maltratado, judiado, abusado, e perguntar, aonde Deus estava? Já parou para pensar, irmãos, aquelas crianças lá na ilha de Marajó, que elas vivem, os abusos, as coisas, as crianças são vendidas, né? Já parou para pensar, irmão, quão difícil é? Agora está melhorando, porque tem igreja indo para lá, televisão está lá, o Cabrini vai lá, né? Repórter Record está indo lá, mas quantos anos elas viveram, irmãos, sofrendo, sendo vendida? Pastor, mas onde Deus estava? Irmão, Deus estava, quem não estava lá era a igreja. Quem não estava era a igreja, quem não estava lá era eu e você. Então, onde Deus estava, irmãos, Deus sempre esteve. Quem não estava éramos nós. Então, é um tempo que a gente, como igreja, irmão, orar, pedindo perdão. A minha oração muitas vezes é assim, Senhor, perdoa, nos perdoa. Pastor, mas você não estava lá? Irmão, Isaías também orava, perdoa os nossos pecados. Jeremias orava, perdoa os nossos pecados. E o que eles tinham feito? Nada, irmão, tinha sido cativo por causa do povo. A nossa oração tem que ser essa, sabe? Aqui, pessoas que foram maltratadas, abusadas e dizem, mas Deus não estava lá. Você tem que dizer, rapaz, não estava mesmo, não. Deus estava, me perdoa, quem não estava era eu. Dá um abraço à pessoa, chora com ela, irmão. Se essa pessoa não se quebrantar ali, eu mudo de nome, porque o Espírito Santo é poderoso para fazer tudo. Porém agora você conheceu a Cristo. Efésios 1:5, nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então sou um filho de Deus, assim como Jesus, o primogênito. E a minha pergunta é, o irmão mais novo, ele sempre vai tentar imitar o irmão mais velho. A minha pergunta é, você, irmão mais novo, está tentando imitar o seu irmão mais velho, que é Cristo Jesus? Todo irmão caçula, ele olha para o irmão mais velho, e ele quer ser como o irmão mais velho. Irmãos, eu sou o irmão mais novo, meu irmão mais velho era o meu herói. Eu olhava ele e pensava, nossa, você como ele, olha o jeito que ele faz, olha como ele anda, olha como ele faz, olha as coisas que ele gosta. Irmãos, o nosso irmão mais velho deixou para nós um manual de fé, regra e prática. E a minha pergunta é, você está tentando imitar o irmão mais velho? Se você não está tentando imitar seu irmão mais velho, alguma coisa está errada. E como o irmão mais velho se move? Seja manso e humilde de coração. O irmão mais velho manda perdoar, o irmão mais velho manda ser soberbo, o irmão mais velho manda você se humilhar. Se você é o irmão mais novo, precisa imitar o irmão mais velho. E quem é esse irmão mais velho? Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. Um Deus que se fez homem, se submeteu ao seu padrasto. Sabia que José não era pai de Jesus? Era padrasto. Então, a maior característica desse Jesus é ser submisso. Submisso a uma autoridade que continua na vida dele. Já parou para pensar que Jesus ouvia Deus, irmãos? Ouvia Deus, mas ele também ouviu José? Que o José que ensinou ele as coisas? Que ele estava lá na carpintaria, o carpinteiro, por quê? Porque o pai era carpinteiro. Então quer dizer que Jesus sabia trabalhar? Sabia trabalhar, irmão, sabia trabalhar. O que ele fazia? Irmão, alguma coisa fazia. Às vezes, com muita qualidade, com certeza, Jesus era filho de Deus, né, irmão? Fazia as coisas com excelência, né? Quem faz mais ou menos uma obra de arte seria eu, que não tem muita coordenação motora. Mas esse Jesus, irmãos, viveu 30 anos se submetendo. Estamos dispostos a ouvir a Deus e a obedecê-lo? Será que de verdade entregamos nossas vidas para Jesus? Sabe, irmãos, hoje a Laodiceia cantou essa música aqui, essa música foi a música que Deus já estava falando comigo, e eu falei, meu Deus, é isso que o Senhor quer. A gente canta assim, perdemos tudo com amor e com alegria. De verdade, irmão, você perde com alegria? Senhor, eu te entrego a minha vida por amor. Então eu vou fazer isso aqui por sua vontade, por amor. Mas é com alegria também? Muitas vezes não, ou quase todas não. Não, eu estou aqui, pastor, eu vou permanecer aqui nesse lugar que Deus falou, porque eu amo a Jesus. Mas e aí, ama com alegria?
Porque Paulo, irmãos, preso, ele falava: alegrai-vos no Senhor, preso numa cadeia, numa masmorra, passando frio. Eu me alegro, Timóteo, eu me alegro das tribulações em Cristo. Sabe, Paulo chegou num lugar, irmão, que a gente não está ainda, mas nós podemos chegar. De estar preso, irmão, de estar torturado, de Agripa falar para ele: Paulo, eu vou te soltar, queria te soltar, mas você não pode, você está preso. Ele falou: Agripa, eu não sou prisioneiro seu, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, e eu estou alegre, porque eu estou preso. Será que a gente já chegou, ou pelo menos pretende chegar, no lugar de perder tudo por amor? Eu acho que se você está na igreja, irmão, é por amor a Jesus, glória a Deus. Você está aqui nessa noite, é por ser Jesus, mas nós já estamos entrando num lugar, irmãos, de falar assim: Senhor, eu estou perdendo, estou sendo humilhado, mas eu estou alegre, estou passando isso aqui, Jesus, mas eu vou ficar por amor ao Senhor. E se eu não estou alegre, eu quero ficar, porque você não vai estar feliz, mas alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Passe o que passar, queridos, é necessário perder com alegria. Será que não estamos querendo ainda, irmão, dar um jeito, né, numa palavra de Deus para nós? Será que a gente às vezes, irmão, não tem uma palavra de Deus e fica arrumando um plano B? Conta para ninguém não, eu às vezes me pego assim, tá? Eu tenho uma palavra de Deus, sei o que Deus quer, mas eu começo a pensar assim: não, mas se der errado isso aqui, não, mas o Senhor sabe que eu tenho família para criar, Jesus, o Senhor sabe que eu tenho Vanessa, tenho Judá, o Senhor sabe, irmãos. Aí eu ponho a mão na minha cabeça e falo: Senhor, não, misericórdia, me perdoa, parece que eu não tenho fé. Será, irmãos, que a gente está disposto a viver o Evangelho sem saída de emergência? Você entrou num lugar, irmãos, que tem saída de emergência? Num lugar, numa igreja, num restaurante? Se pegar fogo, não, mas tem que estar lá. Por que o bombeiro vai lá, irmão? Que todo lugar tem que ter uma saída de emergência. Só que com Jesus não tem saída de emergência, Rafael. Com Jesus é ficar onde ele ficou, e se morrer, morreremos. Como Sadraque e Mesaque, não tinha saída de emergência. Jogaram eles, mas não tinha o quarto homem, tinha o primeiro. Nós vamos entender que nossa vida sempre vai ter o primeiro homem lá esperando a gente. Quem é o primeiro homem? Seu irmão mais velho, Cristo Jesus. Esquecemos das palavras de Jesus: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente nega Jesus, mas quando toma a cruz parece que é uma dificuldade. Está tão pesado, Senhor, tira de mim. Irmão, Jesus também falou: se possível, aparta de mim, mas seja feita a sua vontade. Pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Irmãos, você deve orar: Senhor, se possível, tire isso aqui de mim, mas dependente de qualquer coisa, faça sua vontade em mim. Se eu estou vendo isso aqui, Senhor, por um propósito, eu vou ficar nesse propósito, eu vou passar nesse propósito, mas no final dessa prova, eu preciso ser aprovado. Muitas vezes pessoas estão vivendo o Evangelho precificando o que Deus precisa fazer. Pastor, eu vim na igreja porque agora Deus vai me abençoar. Eu vim na igreja porque eu sou primicista, sou dizimista, e agora Deus vai me abençoar. Irmãos, será que a gente está precificando o que Deus quer fazer para nós? Sabe quem é a primeira pessoa que precificou o serviço na Bíblia? Satanás. Ele precificou. Ele olhou para Deus e falou: não, mas eu mereço mais, mereço mais, estou aqui do lado do Senhor aqui, né? Estou abaixo, eu mereço mais, eu sou bom no que eu faço, então eu mereço estar no lugar melhor. Ele olhou para ele e colocou preço no que ele merecia. O nosso evangelho não pode ser um evangelho que precifica, que às vezes a Laodiceia está fazendo algo e eu falo: não, mas eu merecia também, eu posso também, porque ele não eu. Quando a gente olha para alguém, irmãos, e fala: fulano não é digno, por quê? A gente acha que a gente que é. Toda vez que você acha que alguém não é digno, você está olhando para você dizendo: eu que sou. Quando Deus começa a fazer algo na vida de alguém, irmão, seja o que for, você olha, a gente não, né, em nome de Jesus, olha e fala: não, mas fulano, eu não. Às vezes um irmão, né, com a situação às vezes inferior à sua, consegue algo, e você não conseguiu, você fala: ah, mas na minha vida nada dá certo, então fulano conseguiu. Irmão, você não sabe se alguém abençoou ele, se ele recebeu uma herança, e você começa a precificar aquilo que Deus quer fazer para você. Irmãos, é interessante Deus fazer, mas existe o tempo de Deus, isso é vontade de Deus, e se não for a vontade de Deus, não vai acontecer. Deus está se lixando para o nosso serviço, Ele quer de verdade o nosso coração.
Satanás cai, mas minha pergunta é: parou a adoração no céu? Nunca parou, nunca parou. Então, se você não fizer, Deus vai fazer. Nós não somos insubstituíveis, Deus conta conosco. Mas pastor, e se eu abordar a missão, irmãos? Deus não está no céu olhando para nós falando assim: quem poderá nos salvar? Né? Quem faz isso, irmão, é lá no Uberlândia Shopping, lá o treino do Chapolin Colorado lá, irmão. Não tem isso. Deus nunca perdeu o controle, Deus sabe de tudo. Deus conhece o princípio antes do fim. Por quê? Porque Ele é o Senhor. E se você não fizer o que Deus está falando, Deus vai levantar uma pessoa. Mas a minha pergunta é: para que se Ele conta com você? Para que passar para alguém uma responsabilidade que Deus está falando com você? E como é bom, irmãos, eu me alegro quando eu começo a ver os irmãos se movendo de uma maneira ou outra assim, independente se é da igreja, se é fora da igreja, é os irmãos que lá no trabalho deles estão fazendo um café com os irmãos, falando de Jesus. Sabe o que eles estão fazendo? Algo que Deus está fazendo na vida dele. Ele está entendendo, irmãos, que ele é o irmão mais velho daqueles irmãos que não conheceram o Senhor. Então ele tem que se envolver com aquilo que é a vontade de Deus, porque Deus tem um plano na vida dele, mas também tem um plano na dos outros. E a sua vida, a oração dessas pessoas, eles não sabem, mas você é a resposta à oração deles. Irmão, seja a dimensão que for, seja um café na empresa, seja um projeto fora da igreja, irmãos, como meu coração se alegra com isso, porque eu vejo e falo: cara, Deus está falando com essa pessoa, Deus quer fazer algo através dela. Está na hora de estarmos com Deus, ouvir a sua voz e, como Isaías, dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Nós vamos sair dessas portas hoje aqui dizendo: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu perca? O que o Senhor quer que eu ganhe? O que o Senhor quer que eu entregue? O que o Senhor quer que eu faça? Primeira coisa, vai para os pés de Jesus, vai para a Bíblia, vai para a palavra. Você precisa da Bíblia, precisa do Espírito Santo, precisa da palavra. Medite no Senhor, mergulhe nele, porque Ele começará a falar com você. Você é a resposta de Deus para a humanidade. O meu conselho é: saia dos porquês. Por que isso? Por que eu estou passando isso? Por que acontece isso comigo, irmãos? Saia dos porquês e seja a resposta de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 10, verso 1. Primeiro Samuel capítulo 10, verso 1 diz: Samuel apanhou uma vasilha com óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Meu Deus. Hoje quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas, está preocupado com você. Ele está perguntando: como encontrarei o meu filho? Dali você seguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens subirão o caminho do santuário de Deus em Betel, e encontrarão você ali. Um levará 3 cabritos, outros 3 pães, e outros um odre cheio de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães, que você deve aceitar. Depois você irá para Gibeá. O significado de Gibeá significa colina ou monte, né? É a cidade da tribo de Benjamim. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que desce do santuário local, tocando liras, tamborins, flautas e harpas e profetizando. Sabe o que havia ali? Adoração, intercessão, proclamação. Deus unge Saul e dá um destino para ele. E o verso 2 diz: e o Espírito do Senhor virá sobre você com poder, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que estiver ao seu alcance, pois Deus está com você. Amém? Deus escolhe Saul, querido, vai de encontro com Saul e dá uma direção a Saul, para que Saul fizesse algumas coisas. O profeta dá essa direção, e o verso 6 diz: o Espírito do Senhor virá sobre você com poder.
e com eles você profetizará, e será um novo homem. Saul não era um profeta, Saul era um rei. Esse tempo os profetas profetizavam, mas naquela hora o Espírito de Deus veio sobre Saul, e ele se tornou um novo homem, e ali ele profetizou. A minha pergunta para nós é: o Espírito não vai vir mais sobre você, o Espírito está dentro de você. Primeira coisa, se torne um novo homem, se torne uma nova mulher, deixe de ter as práticas, os hábitos antigos. E deixa eu te falar uma coisa: abra sua boca e comece a declarar, comece a profetizar, comece a andar como Ezequiel. Senhor, pode acontecer alguma coisa aqui? Não sei, o Senhor sabe. Deus fala para Ezequiel, então profetiza, abra sua boca e comece a declarar, comece a liberar sentenças, comece a falar que Deus vai mudar as situações, porque o Espírito do Senhor não está sobre, está dentro. Quando o Espírito veio sobre Saul, querido, ele foi uma nova pessoa, uma nova criatura. Uma nova criatura não é só quem desce nas águas e volta. Uma nova criatura é aquele que o Espírito agora está dentro dele, e ele não pensa mais como pensava, não age mais como agia, porque o Espírito conduz a vida dele nas decisões do dia, naquilo que ele faz. Por quê? Porque agora a boca dele abre e diz: profetiza. Comece a andar e comece a profetizar. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que estiver ao seu alcance, pois Deus está com você. A instrução que foi para Saul é uma instrução que está sobre nós: faça o que estiver ao seu alcance. E a minha pergunta é: o que nós estamos fazendo? Será que nós não podemos nos dar mais? Será que nós não podemos fazer mais, investir mais, entregar mais? Pastor, como? Irmãos, eu não sei, mas algo pode ser mais. Eu acredito que eu posso mais. Saul levantou-se como um rei escolhido pelo povo, porém aprovado por Deus. Deus amava Saul. Porém, qual foi a resposta de Saul por todo o investimento de Deus na sua vida? Sabe, esse homem que Deus chamou, que Deus escolheu, esse homem que foi a resposta da oração do povo, olhou aquele homem, o maior dos soldados, o mais bonito, Deus coloca o Espírito dentro dele, mas qual foi a resposta de Saul? Meia obediência. Será que nós como igreja, a gente vive, irmãos, o que Deus está dizendo, ou a gente vive uma meia obediência? Sabe o que é meia obediência? Eu vou servir a Deus até quando não doer, eu vou servir a Deus até quando não pisar no meu calo. Já escutou essa expressão? Ah, mas pisou no meu calo. Irmão, Deus está lá que sabia seu calo, irmão, de verdade. Se Deus deu o filho nele na cruz, Ele está preocupado se alguém está pisando no seu calo? Irmãos, se a gente vai ser crucificado com Cristo, para ser crucificado tem que ter que crucificar. Ninguém é crucificado sozinho. O que é um calo, irmãos? Nós não podemos ter uma vida de meia obediência. Qual tem sido a nossa resposta a todo investimento de Deus por nós? Será que a nossa vida também não é uma meia obediência? Deixa eu te falar uma coisa: vir ao culto não é o suficiente. Escutar a escola do reino, fazer a prova da escola do reino, vir no culto de quarta, não é suficiente. Isso vai te fortalecer, isso vai alinhar o seu coração. Pastor, mas é importante? Irmão, eu estou aqui todas, não perco uma, mas não é o suficiente. Isso é algo que vai recarregar a sua bateria, que vai encorajar a sua vida, mas o Evangelho continua dessas portas para fora. O Evangelho continua quando você sai, quando você chega na sua casa, na maneira que você trata seu marido, na maneira que você trata a sua esposa, na maneira que você trata seus filhos, na maneira que você trata as pessoas, na sua resposta a quando você é ofendido. Não podemos ter uma vida de meia obediência. 1 Samuel 15:10. Então a palavra do Senhor veio a Samuel: lamento por ter posto Saul como rei, pois ele me mandou a não seguir as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Deixa eu te contar uma coisa: Samuel amava Saul. Samuel amava Saul. Samuel amava tanto Saul que Samuel não foi profeta de Davi. O profeta de Davi foi Gade e Zadok. Samuel amava Saul. Quando Saul cai e joga tudo fora, Samuel se entristeceu. Samuel brigou com Deus a noite toda, dizendo: Senhor, calma, ele é escolhido. Porque, irmãos, havia uma amizade entre eles. Essa amizade foi construída. Mas a minha pergunta é:
Deus não parou, Deus continuou. Então, se você não for a resposta, Deus vai continuar sem você, através de outra pessoa. Acabe com todos os seus amalequitas. Por quê? Os amalequitas foi um povo que perseguiu. Verso 12: de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Depois, voltando, passou e desceu a Gigal. Quantos escolhidos por Deus têm levantado monumentos à sua própria honra? Pastor, o que pode ser um momento à sua própria honra? Quando você prefere viver a sua vida de qualidade, não se gastando pela obra de Deus. Isso é um monumento à sua própria honra. Uma escolha profissional que fazemos é para a glória de Deus ou para a nossa própria glória? Pastor, mas eu vou ser médico, porque médico dá dinheiro. Quantos já ouviram falar isso? Eu vou ser dentista. Dentista dá dinheiro, né, Tiago? Amém, assim seja, fala assim, ó, recebe. Irmãos, ou a nossa profissão é escolhida para a glória de Deus, ou ela é escolhida para as nossas vontades. E se a gente escolhe uma profissão para as nossas vontades, nós estamos levantando um monumento para a nossa própria honra, que é o quê? Viver mais, ter mais, construir mais. Não, pastor, mas se eu ficar muito rico, eu vou até abençoar. Amém, assim seja, mas minha pergunta é isso que Deus te chamou? Quantos pais criam os filhos dizendo: você vai ser médico, e às vezes Deus quer que o filho seja professor, e um excelente professor, irmão, um professor que vai tocar as crianças, um professor que vai mudar a vida de histórias de pessoas. Sexta-feira a gente estava aqui, irmãos, no culto dos homens, com o Daniel Luxo, barbeiro, mas a barbearia dele é um lugar onde está o reino de Deus. E eu dizia ao Daniel, tem um privilégio, ele corta cabelo, quer dizer, ele põe a mão de todo mundo que está na cadeira dele lá, irmão, e vai cortando cabelo e profetizando, né? Deus, em nome de Jesus, expulsa, liberta, vem com a tua mão sobre ele, porque foi isso que Deus o chamou. Nós não podemos andar, querido, com aquilo que nos faz bem ou nos faz melhor, mas aquilo que é a vontade de Deus para nós. Porque se nós estamos pensando, irmãos, em fazer algo para a nossa própria honra, nós não estamos diferentes de Saul. Apenas nossa história não está na Bíblia e não está sendo contada. E às vezes pode falar: pastor, você é o pastor, mas se Deus não quiser que eu seja pastor, eu paro tudo aqui e faço o que Deus quer que eu faça. Meu sonho nunca foi ser pastor, meu sonho era ser missionário. Meu sonho não era ser pastor. Eu amo ser pastor, irmão. Agora, se Deus quis, assim seja. Mas o meu sonho era ser missionário, era largar tudo, irmão, e ir para as nações. Só que Deus falou: não vai ser pastor. E assim eu estou alegre, irmãos, porque, mas se eu não tivesse ido embora, eu não ia ser bênção? Ia ser, irmãos, ia ser. Mas será que não seria meia obediência, Rafael? Será que a nossa vida, irmãos, é uma vida totalmente entregue ou uma vida de meia obediência? 1 Samuel 15, 24. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Sabe por que Saul parou? No medo. Num homem, irmãos, que Deus tinha escolhido. E ele fala: tive medo. Verso 25: agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Saul não está preocupado, querido, de se Deus continua com ele ou não. Saul não queria que as pessoas não vissem que Deus não estava com ele. Profeta, volta comigo, vamos lá, para as pessoas verem ainda que Deus é comigo. Será que a gente está preocupado, irmãos, que as pessoas vejam que a gente está sendo honrado, ou se nós estamos preocupados se Deus está nos reconhecendo? Deixa eu te falar uma coisa: sucesso nessa terra, irmãos, não é ruim, prosperidade não é ruim, mas ela sem Jesus não tem sentido. Ela sem ser o centro da vontade de Deus não tem sentido. Irmãos, hoje a gente vive a vida, né, dos Instagram, né, 300 mil seguidores, 400 mil seguidores, pastores com igreja 5 mil, 80, 100 igual a gente. Tem pastor que tem igreja com 10 membros, irmão, né, pastor Maior? 10 membros, você passa lá no bairro, tem 10 membros, só que é um culto, irmão, onde Jesus está, onde a glória de Deus está, onde aquele cara está pregando, irmão, com amor, com paixão, sabe? Pastor Rafael Guerra, lá de Catalão, ele falou aqui, que quando ele vai lá para a igreja de Catalão, ele passa na porta de uma igreja pequena, poucas pessoas,
mas ele falou que poucos homens apaixonados por Deus como aquele pastor que prega lá. Ele falou, tem dia que eu paro o carro lá para ver ele, paro lá e fico escutando ele, rapaz, que cara apaixonado por Jesus, que vontade. Ele falou que um dia vai parar e entrar lá, porque precisa ouvir essa mensagem. Por quê? Porque esse cara está entendendo, irmão, que Deus chamou ele, e essas pessoas estão entendendo onde Deus quer que elas fiquem, e através dessa pequena comunidade, alguma coisa está sendo influenciada, alguma vida está sendo salva, as pessoas ali em volta estão chegando, deixa eu te falar, estão cumprindo o chamado de Deus. O que Deus espera de nós como igreja local, Ele tem apontado, Ele tem sinalizado, e glória a Deus, né? Esse evento das crianças mostrou isso, irmãos. Os irmãos estão entendendo, estão comprando um sonho, cada um de um jeito, cada um na proporção que pode, indo, vindo, ofertando, orando. Só que Deus está fazendo, Deus está salvando as crianças lá com a pastora Márcia, lá no bairro, ela está salvando. Elas não vão vir aqui às vezes na criança, só que o evangelho de Deus está chegando numa casa, querido. Tem família sendo salva, tem família encontrando Jesus, porque nós não paramos nas nossas dores. Hoje nós não fomos na rodoviária, porque estava chovendo. Nós escolhemos assim, porque é difícil lá, poderia chover com a gente lá, mas cada dia que a gente sai daqui, irmãos, e alcança pessoas lá, é a gente sendo a resposta do clamor de Deus. Nós não podemos viver uma vida de meia obediência. Ser evangélico, eu acho que é só meia obediência. Vir na igreja, aceitar Jesus, passar pelas águas, converter, sabe essa vida? Irmão, isso é só meia obediência, porque Deus faz em você, mas Ele quer fazer através de você. Verso 26, Samuel contudo lhe disse, não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou na sua barra do manto, a qual o rasgou. O desespero de Samuel foi tão grande, querido, de saber que as pessoas não saberiam que Deus não era com ele, que ele se agarra na roupa do profeta e rasga, dizendo, não vai não, fica aqui. Mas a minha pergunta é, por que não deu a resposta antes? Será que nós vamos precisar, querido, da mão de Deus passar de nós, a mão de Deus sair de nós, para que a gente dê uma resposta? A minha pergunta é, o que Deus tem te falado, o que Deus tem te pedido, o que Deus tem te cobrado? Pode ser um marido melhor, pode ser uma esposa melhor, pode ser um pai melhor, pode ser orar mais, pode ser ter mais tempo com Deus, se relacionar mais. Mas a minha resposta é, então responda, não espere, querido, Deus tirar a promessa que tem de você e colocar sobre outro, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Então deixa eu te falar uma coisa, se relacione, ore, entregue, mas seja a resposta de Deus dessa terra. Deus volta atrás, levanta uma outra geração, os filhos de Zadok. Por quê? Porque os filhos de Eli não decidiram ser a resposta. Evangelho é uma entrega muito maior que vir à igreja. Evangelho é uma entrega muito maior do que ir numa mesa de comunhão. Evangelho é muito maior que fazer parte de um ministério. Está muito mais além que isso. Ou nós decidimos viver o evangelho por inteiro na nossa vida, ou nós vamos viver uma vida evangélica com meia obediência, frequentando a igreja, vindo nas reuniões, participando das coisas. E que bom que você está aqui nessa noite, glória a Deus pela sua vida, que Deus continue te retribuindo, Jesus te ama e o pastor também. E se eu estou falando isso aqui, irmão, porque eu amo a sua vida, eu amo ver, quando eu começo a ver os irmãos entrar na rota de Deus, começo a ver os irmãos contar testemunho, começo a ver os irmãos trazer problema. Irmão, como eu amo um problema que o irmão arrumou, eu amo, irmão, de verdade. Pastor, fui lá fazer isso lá, rapaz, mas deu errado. Eu amo escutar isso, pastor Ismael. Sabe o que eu estou vendo? Que esse irmão está entendendo, e por ele estar entendendo agora, ele me trouxe um problema. Pastor, mas mais problema? Irmão, problema que é a vontade de Deus. Eu amo os problemas que é a vontade de Deus, porque sabe o que acontece? Eu também não sei resolver. Sabe quem pode resolver? Só o próprio Deus. Sabe o que eu vou fazer? Dobrar meu joelho e falar, Espírito Santo, ou fala comigo ou fala com ele. Nós precisamos dessa resposta, essa pessoa precisa dessa resposta. Nós não queremos tomar uma decisão errada, nós até sabemos fazer, mas nós não queremos saber fazer, nós queremos ouvir sua voz. E sabe o que é o melhor? Ele sempre vem falar assim, faz isso, meu filho, faz isso, faz assim, porque vai dar certo. Deixa eu te contar uma coisa, e no final, dá certo, a não ser que a pessoa não queira. Se ela não quiser, nós não podemos fazer nada, mas se ela quiser, sabe por que você está sentado aqui? Porque deu certo. Você está nessa noite sentado aqui, ouvindo esse culto,
participando, prestando um culto a Deus, porque todo investimento na sua vida tem dado certo. Então deixa eu te falar uma coisa, se tem dado certo na sua, tem que dar certo na vida do próximo. Nós temos que ter nosso irmão mais velho como aquele que nós nos espelhamos. Mas a Bíblia fala que se o herdeiro é menino, nada difere de um escravo. Então existem os meninos, nós vamos dar a mão para os meninos e trazer com a gente, caminhar com a gente, às vezes como a ovelha, colocar no ombro, andar um tempo, levar, buscar. Tem irmãos aqui que vêm na igreja, que os irmãos até somem um tempo, mas o irmão busca lá, traz aqui, por quê? Porque esse irmão sozinho não vai vir, ele é novo na fé, você vai ter que ir lá buscar ele, trazer ele aqui, lá, pagar um churrasco para ele ir. Irmão, é assim, investir, gastar. Não tem roupa, vou te dar uma roupa. Não tem sapato, tira o seu e deixa levar. Mas invista em alguém, por quê? Porque alguém um dia investiu em você. Só que só em mim que as pessoas investiram? Irmão, em mim foi muita gente, irmão. Eu era tão canseiro, não foi só um não, foi no mínimo uns 10. Uns 10 investindo em mim. E eu dando trabalho para os 10. Chato, mas valeu a pena. E quando esses 10 me vê, fala, rapaz, fala, esquece, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? Então usa o versículo, irmão, apartai-vos de mim, não te conheço. Mas nós precisamos, irmão, envolver com o Evangelho. Quero caminhar para o final aqui. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Então, Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrá-la. Algumas versões diz, quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrá-la. Então Jesus te chamou para ganhar a vida? Não, te chamou para perder. Jesus não te chamou para você ganhar nada, Ele te chamou para perder. Pastor, mas eu vou ganhar na vida? Vai, irmão, vai, porque pode um filho pedir pão ao pai da pedra? Você acha que Jesus vai deixar você passar coisas, passar dificuldade? Irmão, Ele é seu pai, e quem é pai aqui sabe, o filho consegue tudo com o pai, se ele souber, se ele falar com jeitinho, né? É assim, Gil? É assim, o filho consegue tudo com o pai, irmãos, se falar com jeitinho. O Judá fala assim, combinado, amigão? Quer falar combinado, amigão? Fala, ih, deu ruim. Se falar com jeitinho, se falar que eu tô fora do educação, não consegue não. Me tá mal, toma patada na hora, porque eu tenho que educar. Mas se pedir com jeitinho, e os netos, consegue, pastor Ismael? Os netos é dobrado, irmão, mais que o filho. Então imagina se o nosso pai, irmãos, vai negar algo para a gente, mas o evangelho dele não é te dar, o evangelho dele é perder. Sabe, irmãos, o Senhor vai te abençoar a sua vida, a sua casa, vai prosperar a sua família, vai abençoar o casamento dos seus filhos, a escola dos seus filhos, mas Ele não te chamou para ganhar, Ele te chamou para perder. Esse é o evangelho de Jesus. Ele vai te dar, para depois você devolver. Por que você dá? Porque Deus deu primeiro. Ele vai te chamar, irmão, para você comprar um carro lindo, e amanhã você tem que dar esse carro para alguém. Pastor, mas um carro? Irmão, um carro. Um carro, um avião, uma lata de coca, tudo é lata. Ele pode te dar uma linda casa e amanhã Deus falar, dá essa casa para o seu irmão. Pastor, mas eu amo tanto essa casa era de mamãe. Mamãe nem que está mais, está amando a casa, irmão. Mamãe está lá na eternidade com Jesus. Isso aqui, irmãos, tem pessoas que morrem guardando as coisas das pessoas que morreu. Esse aqui era de papai, irmão. Esquece. Viva a vontade de Deus, seja o que Deus quer. Minha maior referência de perder tudo nessa vida se chama Paulo de Tarso. Irmãos, Paulo era um homem que ele não tinha, porque Paulo era conhecido, era respeitado pelo povo hebreu, pelos judeus ali, pelo povo de Roma, é um cara conhecido, irmão, dupla cidadania, conhecedor da lei. Ele fala, se fosse vangloriar de mim, isso, aquilo, começa a falar quem ele era, as qualidades que ele tinha, mas ele fala no final, mas tudo isso para mim é perca, porque eu encontrei Cristo Jesus. Sabe, nós vamos, irmãos, ser muito abençoados nessa terra, mas a minha palavra é, você não nasceu para ganhar, você nasceu para perder a sua vida
por amor, perder a sua vida com amor e com alegria. Nós vamos entender, queridos, ter fé naquilo que Deus disse. Eu quero aqui orar, pode ficar de pé, eu quero ler um versículo que está em Hebreus 11:39, quando escreve sobre os heróis da fé, fala de cada pessoa. O último versículo diz assim: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Esses heróis da fé que a gente lê, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, está falando, irmãos, que porque Deus não havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Pastor, mas tem sido difícil entregar o que Deus está me pedindo. Entregue, irmãos. Pastor, mas tem que ter muita fé para fazer o que Deus está falando. Tenha fé. Pastor, mas eu vou passar muitas provações até acontecer. Não vou mentir para você, vai, mas continue firme no que Deus falou, continue firme na sua casa, continue firme nas promessas que Deus tem para a sua família. Pastor, mas lá em casa a situação não está boa, mas é a sua casa, é a sua família, então creia, continue, porque ela é a maior riqueza que Deus te entregou. Meus filhos, pastor, parece que não estão dando a resposta que eu gostaria, mas continue crendo, continue tendo fé, continue orando com eles, continua profetizando. Eles saíram, vai lá, unge a cama, mas a Bíblia não manda ungir a cama. Vai, unge a cama, irmão, unge a cama dos meninos, unge as portas, os umbrais, unge tudo, irmão, declara, abre a sua boca, profetiza. Às vezes seu marido ainda não é aquele homem que Deus falou, a sua esposa ainda não é aquela. Irmão, abre a tua boca e declara, profetiza que por meio de uma palavra, Deus pode mudar uma realidade, Deus pode mudar a sentença. Irmãos, Deus deixou de matar pessoas, Deus acrescentou ano em vida de pessoas, porque por uma palavra, e nós não podemos perder a fé na palavra dele, amém? Vamos adorar a Deus essa noite.